Fala galera do YouTube, mais uma aula inédita aqui para você sobre tabela dinâmica. Hoje eu vou ensinar 10 temas sobre tabela dinâmica que provavelmente você não conhecia, mesmo que você tenha Excel avançado. E aí, essa aula vai ser uma aula voltada para quem já sabe usar tabela dinâmica. Se você ainda não sabe usar tabela dinâmica, pausa rapidinho esse vídeo e clica nesse vídeo aqui que está em cima de mim, no izinho de informação, para você poder ver um outro vídeo que eu preparei sobre tabela dinâmica, para você poder assistir antes de assistir esse conteúdo mais avançado, beleza? E aí, fica comigo até o final, porque dentre as 10 dicas, as últimas, com certeza, são as melhores que eu separei para vocês, beleza? Então vamos lá. Antes de a gente começar esse vídeo, lembra de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente surgir com algum conteúdo novo de Excel, de VBA ou de Power BI inédito e gratuito para você, beleza? Então vamos lá. Basicamente a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui na minha primeira aba uma base de dados e aí na segunda aba eu tenho uma tabela dinâmica pronta para essas bases de dados. E aí, qual que é a ideia? O que a gente vai querer fazer aqui? Basicamente, a gente vai querer fazer algumas edições sobre coisas que a gente tem na tabela dinâmica que, às vezes, provavelmente você nem sabia fazer. Então, qual que é a ideia? Aqui eu tenho uma base de dados, eu tenho uma tabela dinâmica montada que está representando para mim, para cada uma das áreas da empresa, brinquedos, decoração, transporte, outros, vestuário, e para cada ano, qual foi o volume de vendas de cada um, beleza? E aí, qual que é a ideia? Repare que para cada área da empresa, ele mostra, além dos anos 2018, 2019 e 2020, ele mostra também o subtotal de cada uma das áreas. Então, esse aqui é o subtotal de todos os anos da área de brinquedos, esse aqui é o subtotal de todos os anos da área de decoração, e assim vai. Só que o que pouca gente sabe dá pra gente mexer nesses subtotais, a maneira como eles aparecem aqui pra gente. E aí, como é que a gente faz para editar esses subtotais? Basicamente, quando você clica na sua tabela dinâmica, vão aparecer aqui em cima duas guias novas, tá vendo? Essa guia Analisar e essa guia Design que tá aparecendo aqui em cima de mim. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nessa guia Design e lá no cantinho esquerdo vai ter essa opção de subtotais. Clica lá. Nessa opção de subtotais, você vai ter três opções. Vai ter a opção de não mostrar subtotal, vai ter a opção de mostrar todos os subtotais no final do grupo ou no início do grupo. O padrão é mostrar os subtotais bem no início, tá vendo? Só que eu posso botar para mostrar no final. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai colocar qual é a área, vai colocar todos os anos e só no final ele vai exibir para a gente o subtotal de cada uma das áreas, que às vezes fica mais intuitivo da gente conseguir enxergar aqui dentro do Excel, beleza? E aí a outra opção do subtotal é simplesmente não mostrar os subtotais, que aí vai ficar uma tabela mais limpa, só com as informações que você quer, mas lá no final você consegue ver o total geral de todas as empresas, tudo bem? Então, dentre essas três opções, obviamente não tem nenhuma que é a forma correta de apresentar. Vai muito caso a caso de como que você quer deixar apresentado para o seu chefe, para o seu gestor, beleza? No caso, eu particularmente prefiro deixar aqui o subtotal no final do grupo, que eu acho que fica mais intuitivo sempre no final das informações, beleza? Mas vamos deixar aqui, por exemplo, sem subtotal, só para ficar uma tabela um pouco mais clean, um pouco mais limpa. E aí uma outra opção que pouca gente sabe, que dá para editar também dentro da tabela dinâmica, são esses totais gerais. Tá vendo aqui o seguinte, ó, eu tenho as informações dos 4 trimestres de cada ano, do trimestre número 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4. E aí, logo depois dos 4 trimestres, ele mostra para mim a soma geral do ano inteiro. Então, o trimestre 1 até o trimestre 4 somou 47 mil, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, 47 mil que foi justamente o total geral. Uma outra coisa que a tabela dinâmica faz para a gente é o seguinte, além do total geral de todas as colunas, ele mostra para a gente lá embaixo o total geral de todas as linhas, tá vendo? Então aqui, ó, 228 mil, o que é esse valor? É a soma de todas as vendas de todos os anos, de todos os departamentos, seja de vestuário, seja de outros, seja de decoração, e assim vai. Então, se eu selecionar todo mundo, ó, tá vendo que deu 228? Então, ele coloca para mim o total geral. Só que muitas vezes a gente não quer exibir esse total geral. Eu quero simplesmente exibir a minha tabela resumo, eu quero que esse total geral fique escondido. Como é que eu faço para sumir com esse total geral? Nessa guiazinha design, que também aparece quando a gente clica na tabela dinâmica, também tem essa opção da gente editar os totais gerais. A gente tem várias opções aqui dentro. A opção padrão é aqui, ó, habilitado para linhas e colunas, ou seja, ele coloca o total geral de todas as colunas e o total geral de todas as linhas. Só que eu posso editar. Eu posso colocar, por exemplo, habilitado somente para as linhas, e aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar o total geral só de cada linha da minha tabela. Só que o total geral de cada uma das colunas não vai ficar lá embaixo, beleza? Ou então, se eu quiser, posso fazer o contrário. Eu posso voltar lá na guia Design, vir aqui em total geral e deixar habilitado só para cada coluna. Então, por exemplo, ele vai mostrar a venda de cada brinquedo
do primeiro trimestre. Então tá lá, 228, e depois do segundo trimestre, para todos os anos de todas as marcas, e assim vai. Só que ele não vai ficar habilitado para cada linha da minha tabela dinâmica. Ou então, se eu não quiser colocar o total geral de nenhum, posso vir aqui em totais gerais e clicar em desabilitado para linhas e colunas, que aí vai ficar uma tabela dinâmica um pouco mais limpa e mais visual para a gente poder enxergar. Vai ficar só realmente o que interessa, que é efetivamente o valor de cada trimestre, de cada ano, para cada uma das áreas da empresa. Tudo bem? Você já conhecia essas dicas? Sabia editar o total geral e sabia editar o subtotal de uma tabela dinâmica? Pausa esse vídeo aqui rapidinho e comenta aqui embaixo se você conhecia as dicas número 1 e número 2 ou se você ainda não conhecia, para eu saber já seu nível de conhecimento em tabela dinâmica, para saber se é uma novidade para você ou se ainda não é uma novidade, se você quer mais conteúdo ainda. Então, segura aí para as próximas dicas que vem por agora. Então, vamos partir agora para essa nossa base 2. Eu vou clicar na base 2, que tem a minha base de dados, que eu usei para montar a segunda tabela dinâmica, que está nessa próxima aba aqui chamada tabela 2. E aí, nessa tabela 2, o que a gente tem? Basicamente uma tabela dinâmica com cada uma das datas, e de cada data eu tenho o faturamento daquele dia e a soma de custos daquele dia. Só que qual que é a grande ideia? A gente tem o faturamento total da empresa em um dia e a soma de custo total da empresa em um dia. Só que a informação importante que falta aqui dentro, que eu não tenho ainda, é o lucro da empresa em cada um dos dias. Só que para eu ter o lucro da empresa aqui na tabela dinâmica, a princípio, o que eu ia ter que ter? Dentro aqui dos campos da tabela dinâmica, eu precisaria ter uma coluna de lucro. Só que, repara, eu só tenho faturamento e custo. Se eu voltar aqui na minha base 2, além de faturamento e de custo, não tem nenhuma informação sobre lucro. Então, a princípio, o que eu teria que fazer se eu não soubesse tabela dinâmica? Eu teria que criar uma nova coluna fazendo o faturamento menos o custo para conseguir calcular o lucro. Só que o meu objetivo eu quero calcular o lucro dentro da minha tabela dinâmica sem precisar sem precisar mexer em nada na minha base de dados. Minha base de dados vai ficar intacta, só que eu quero colocar uma nova coluna dentro da minha tabela dinâmica com o lucro. E como é que eu faço isso? Essa dica, aposto que você ainda não sabia. Essa dica, a gente vai fazer o que a gente chama de campo calculado. O que é o campo calculado? Basicamente, uma nova coluna na nossa tabela dinâmica que a gente vai calcular para poder colocar aqui dentro, mesmo sem ter essa informação na base de dados, que vai ser o nosso lucro. Beleza, como é que eu faço para colocar o lucro aqui dentro, então? Primeiro, clica dentro da sua tabela dinâmica, para aparecerem aquelas duas guias importantes, que é a guia analisar e a guia design, e para colocar esse campo calculado, personalizado que a gente vai fazer aqui agora, você vem aqui em analisar. Na guia analisar, você vai ter logo aqui embaixo essas opções, ó, campos, itens e conjuntos. Dá uma clicada lá. Quando você clicar aqui em campos, vai aparecer a primeira opção, ó, campo calculado. Quando eu clicar em campo calculado, ele vai abrir uma caixinha e essa caixinha eu consigo criar um campo personalizado, fazendo alguns cálculos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma soma, uma divisão, uma multiplicação ou uma subtração, posso fazer o campo personalizado que eu quiser aqui dentro. E aí, vamos lá. Qual é o nome do campo novo que eu quero adicionar aqui? No caso, vai ser o campo de lucro. Então, vou escrever aqui no campo lucro. Beleza. E aqui embaixo ele pergunta qual é a fórmula que eu quero usar para criar esse novo campo. No caso da fórmula do lucro, como é que vai ser? Vai ser faturamento menos o custo. E como é que vai funcionar? Eu vou clicar aqui na fórmula e vou apagar esse zero que ele deixa aqui de padrão. E vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o faturamento menos o custo. Como é que eu coloco isso? Vou clicar na coluna de faturamento e clicar em inserir campo. E está vendo que ele colocou a coluna de faturamento aqui no meu cálculo? Pronto. É só fazer o faturamento, colocar o sinal de menos e logo depois eu vou colocar o custo. Então eu posso ou clicar no custo e clicar em inserir campo, ou então clicar duas vezes em custo, que já vai aparecer para mim. Então pronto, eu falei para ele que o meu campo chamado lucro vai ser o total de faturamento menos o total de custos. E aí, quando eu clicar aqui, dá uma olhada no que vai acontecer. Ó. Ele colocou para mim a soma de lucro. Então basicamente eu falei para ele que a soma de lucro vai ser faturamento menos o custo, e ele já fez isso para todas as datas, para todas as linhas da tabela. Isso é o que a gente chama de coluna calculada dentro da tabela dinâmica. Você já sabia de coluna calculada? Já tinha usado isso alguma vez na sua vida? Comenta aqui embaixo só para eu saber se você já sabia ou se não sabia desses campos, dessas colunas calculadas que a gente podia botar aqui dentro da nossa tabela dinâmica. Então agora a gente tem a nossa análise aqui na tabela dinâmica para o total de faturamento, de custo e de lucro para cada um dos dias de venda da minha empresa. Só que a grande questão é a seguinte, muitas vezes a gente não quer fazer uma análise diária, a gente quer fazer uma análise mensal, trimestral ou até mesmo anual. Então como é que eu faço para pegar todas essas datas que tem muita informação e agrupar elas em informações menores, em meses, em trimestres ou até mesmo em anos? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em qualquer um dos meses, beleza? Em qualquer uma das datas, e para agrupar essas datas, a gente vai clicar lá na guia dados e logo no cantinho direito vai ter essa opção chamada
agrupar. Clica nela, ó. Nessa opção de agrupar, ele vai dar pra gente quais opções a gente pode escolher para agrupar essas datas. Eu posso colocar em meses, dias, trimestres, anos, o que eu quiser. Então, vou clicar aqui, já tá meses, vou clicar em trimestres também e vou clicar em anos. E quando eu der o OK, repara o que vai acontecer, ó. Ele vai pegar aquele emaranhado que eu tinha de muitas e muitas datas e ele vai agrupar aquelas informações. Então, agora eu tenho só para o ano de 2018 o total de faturamento de custo de lucro. Agora, para o trimestre 1 de cada ano, a mesma coisa, ó. E também para cada mês, para janeiro, fevereiro e março. Então, repare que ele agrupou. Todo mundo de 2018 está aqui. Todo mundo do trimestre 1 está aqui e ele dividiu aquele trimestre 1 nos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Depois, trimestre 2, para abril, maio e junho e assim por diante. Então, repare que agora fica uma análise muito mais enxuta, a gente consegue agrupar essas informações para fazer essa análise de uma forma bem mais objetiva e mais clara. E uma outra dica muito bacana também de tabela dinâmica, a gente conseguir fazer uma análise específica para alguma informação. Então, por exemplo, dá uma olhada nesse cara aqui, ó, abril de 2018. Esse abril de 2018 somou 2 milhões de reais em termos de faturamento. Só que foram várias e várias vendas que somaram um faturamento de 2 milhões nesse mês de abril. Imagina que eu quero abrir uma grande tabela com todas as informações do ano de 2018, do mês de abril, para saber de onde vieram esses faturamentos. Ao invés de eu ter que ficar fazendo 1 milhão de análises na minha tabela, é muito mais fácil chegar aqui para analisar esse cara em específico e faz o seguinte, ó, chega nesse cara aqui, ó, na célula B8, clica 2 vezes nele, ó, 1, 2, pá. Quando eu clico 2 vezes nele, o que acontece? Ele abre para mim, daquela célula pequenininha, uma tabela bem maior com todas as informações daquele mês, que era abril, daquele ano de 2018, para mostrar todo o faturamento. Então, ó, ele vai estar lá o número daquela venda, a data onde foi feita aquela operação, qual é a região, qual é o cliente, qual é o faturamento e qual foi o custo. Então, repara o seguinte, ó, vou fazer de novo. Quando eu voltar aqui na minha tabela 2 e clicar em qualquer célula que eu quero analisar, por exemplo, ó, agosto de 2018. Quando eu clico em agosto de 2018, aqui do terceiro trimestre, e vou dar 2 cliques na célula, o que ele faz? Ele cria para mim uma nova aba no meu arquivo com todas as informações das minhas vendas de agosto de 2018. Então, já consigo fazer uma análise muito mais específica para analisar aquele cara que eu queria fazer uma análise mais direcionada para aquele mês, beleza? Então, você já consegue ter uma lista com todas as suas vendas daquele mês específico que você selecionou, beleza? E aí fica muito mais fácil de você analisar de forma rápida. Show de bola! Então, voltando aqui para minha tabela 2. Uma outra coisa bacana que a gente vê dentro da tabela dinâmica é basicamente a gente mudar a ordem com que as informações estão classificadas. Então, tá vendo que está em ordem cronológica aqui? 2018, trimestre 1, 2, 3 e 4, depois 2019, depois 2020. Só que nem sempre eu quero visualizar as informações dessa forma. Às vezes eu quero visualizar do maior valor de faturamento para o menor valor de faturamento. Como é que eu faço isso? Você vai clicar aqui em qualquer valor de faturamento, você vai clicar nele com o botão direito e você vai ter essa opção de classificar. Tá vendo aqui embaixo a opção de classificar? Eu posso classificar do maior para o menor, para ver o faturamento em ordem decrescente. E se eu clicar lá do maior para o menor, o que ele faz? Agora ele não mostra mais para mim em ordem dos meses, janeiro, fevereiro, março. Ele vai mostrar para mim em ordem do maior faturamento para o menor faturamento. Então tá lá, do trimestre 1, o maior faturamento foi de fevereiro, depois de janeiro, depois de março. Do trimestre 2, ele não mostra mais para mim abril, maio e junho. Ele mostra em ordem decrescente. Então, do segundo trimestre, o melhor mês foi junho, que vendeu 2 milhões e 500. O segundo melhor mês foi abril, depois maio e assim vai. Então, a gente consegue mudar essa ordem, tanto para os valores, que nem a gente colocou aqui, ou então para os trimestres. Imagina que eu queira ver, dentre todos os trimestres, qual foi o melhor trimestre até o pior. Como é que eu faço isso? Vou clicar em qualquer um dos trimestres aqui, clicar nele com o botão direito, e aí também vai ter essa opção de classificar. E aí na opção de classificar o trimestre, eu vou ter a opção do mais antigo para o mais novo, que nem a opção que está aparecendo para a gente agora, em ordem cronológica, ou eu tenho a opção de fazer o contrário, ó, do mais novo para o mais antigo, beleza? E quando eu clicar aqui, eu consigo alterar a ordem deles para eu ver da forma que eu preferir, beleza? Não tem nenhuma regra específica para, uma opção de visualização é melhor do que a outra, vai depender muito, obviamente, da análise que você estiver tentando fazer, tudo bem? Beleza. Se eu quiser, eu consigo também mexer na ordem dos anos. Tá vendo que tá a ordem 2018, 19, 20? Como é que eu faço para alterar a ordem dos anos? Para colocar, por exemplo, do ano mais recente para o ano mais antigo. Vou clicar em qualquer um dos anos, com o botão direito,
clicar na opção de classificar e vou botar aqui, do mais novo para o mais antigo, que ele já bota pra gente em ordem decrescente automaticamente, beleza? E aí já apareceu aqui pra gente, show de bola. Você já conhecia essas opções de mudar a forma de classificação da tabela dinâmica? Do mais novo para o mais antigo, do maior para o menor? Comenta aqui embaixo, eu quero saber se você já conhecia essas dicas. Número 4 e número 5, que eram as dicas de dar o duplo clique na célula para ele abrir uma nova planilha e a dica de colocar em classificação, do mais novo para o mais antigo ou do maior valor para o menor valor. Já conhecia as dicas 4 e 5? Comenta aqui embaixo para eu saber também, beleza? E aí agora para as próximas dicas, vamos pular para essa terceira tabela aqui, a tabela número 3. E aí qual que é a ideia aqui agora? Tá vendo que a gente tem algumas opções, alguma análise que a gente está fazendo por região? Então a gente tem as regiões do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Só que repara a forma que ele está apresentado aqui pra gente, está mostrando lá em ordem alfabética. Só que nem sempre a gente quer em ordem alfabética. Muitas vezes a gente vai querer colocar numa ordem personalizada. Então só como um exemplo aqui, imagina que eu quisesse fazer uma análise na seguinte ordem. Quero fazer primeiro Sudeste, depois Sul, depois Centro-Oeste, depois quero Nordeste e depois quero Norte. Como que eu faria para colocar nessa ordem aqui dentro da minha tabela dinâmica? Basicamente, o que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que criar uma lista dentro do Excel para ele entender exatamente a ordem do jeito que eu quero. Eu quero que ele entenda que eu quero primeiro Sudeste, depois Sul, depois Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Como para o Excel não tem uma ordem específica, não é nem em ordem cronológica, não é em ordem alfabética, não é em ordem do maior valor para o menor valor, a gente vai ter que colocar essa lista personalizada para ele. E como é que a gente faz para criar uma lista personalizada dentro do Excel? Só você seguir esse passo a passo que eu vou fazer aqui agora. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima em Arquivo, e aí logo depois de Arquivo, lá embaixo você vai descer e vai encontrar Opções. E aí quando você clicar em Opções, ele vai abrir para você essa caixa cheia de ferramentas e cheia de personalizações que você pode fazer no seu arquivo. E você vai clicar nessa opção de Avançado, beleza? Cliquei aqui em Avançado, e você vai descer, você vai rolar essa página até o final, que aí lá no final você vai ter uma opção aqui, ó, tá vendo? Chamada Editar Listas Personalizadas, que é isso que você quer fazer. Você quer criar uma lista com as opções das regiões na ordem que você escolheu. Então, vou clicar aqui em Editar Listas Personalizadas, e aí a primeira opção que aparece é criar uma nova lista, tudo bem? E aí as entradas da lista, o que eu vou colocar? Vou colocar justamente os valores aqui das regiões na ordem que eu escolhi. Então, vou escrever aqui Sudeste, depois um Enter, aí vou dar o Sul e vou colocar as outras opções. Então, Centro-Oeste, depois Nordeste e depois Norte, beleza? Então, a ideia é ficar igual à ordem que a gente quer colocar. Então, exatamente assim, nessa ordem, e escrevendo do jeito que está assim. Então, pronto, ó, vou clicar aqui em Adicionar, pronto, já criou pra gente a lista do jeito que a gente quer. E aí, quando eu clicar em OK, repara o que vai acontecer, ó. Cliquei em OK de novo, e aí o legal é o seguinte, não sei se você já reparou no Excel, mas sempre que você começa uma sequência de células, sequência de informações, o Excel consegue preencher para você. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e escrever segunda-feira, eu posso clicar nessa segunda-feira e aí, quando eu colocar o mouse nessa quininha aqui verde, tá vendo? Na quina inferior direita e ficar essa cruz preta, o que eu posso fazer? Posso clicar e puxar para baixo. Por quê? Aí ele vai preencher aquela sequência para mim, tá vendo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. E agora que eu criei essa lista personalizada, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, eu também consigo fazer isso com as regiões que eu escolhi. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, preencher Sudeste, o que eu posso fazer? Posso clicar aqui e também arrastar para baixo. E aí dá uma olhada no que ele faz quando eu arrasto para baixo. Ele coloca exatamente na ordem que eu falei para o Excel, que era Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, você consegue colocar a ordem que você quiser, a lista que você quiser, para você poder preencher as informações. E aí, qual que é o objetivo a gente fazendo isso? Basicamente, eu vou querer colocar exatamente essa ordem que eu escolhi na minha lista para ficar aqui dentro da ordem da tabela dinâmica, que é a ordem que eu quero fazer as minhas análises. Então, por exemplo, imagina que a loja do Sudeste é a loja mais importante para mim e assim por diante. Então, eu quero chegar aqui e colocar nessa ordem. Então, o que você vai fazer para ordenar nessa ordem da lista que você acabou de criar? Você vai clicar em qualquer uma das regiões aqui, vai clicar nela com o botão direito e vai acessar essa opção que a gente estava mexendo agora há pouco, que era a opção de classificar, beleza? Só que nesse caso, eu não quero classificar em ordem alfabética e nem em ordem decrescente. Eu quero classificar de uma forma personalizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em mais opções de classificação, tudo bem? E vamos lá. No caso de mais opções de classificação, eu quero ainda uma opção mais personalizada ainda. Tá vendo que ele tem uma opção aqui, ó, ou manual ou crescente. Eu não quero em opção crescente, eu quero personalizar. Então, eu vou clicar aqui de novo em mais opções. E aí, aqui vai aparecer pra gente essa opção chamada classificar automaticamente. Se eu quiser personalizar, eu vou apagar, eu vou desmarcar essa opção de classificar automaticamente e vou clicar nessa lista de opções. Nessa lista de opções, ele vai mostrar pra gente
todas as listas que a gente tem dentro do Excel. Tem algumas listas que já são padrão, então, por exemplo, ó, domingo, segunda, terça, quarta, que nem a gente viu agora que tem, ou então janeiro, fevereiro, são listas que o Excel já tem por padrão para colocar em uma ordem específica. Só que no caso, tem uma ordem que ainda não é padrão do Excel, que fui eu que criei, que é essa aqui, ó, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa opção e clicar em OK, beleza? E aí, quando a gente clicar em OK e cair nessa caixinha aqui, agora a gente vai ter que escolher se a gente vai querer naquela ordem que a gente botou, de Sudeste até Norte, ou se a gente vai querer naquela ordem invertida. No caso, eu quero na ordem original que eu botei. Então, ao invés de manual, eu vou clicar nessa opção crescente de A a Z. Na verdade, ele não vai pegar em ordem alfabética, ele vai pegar naquela ordem que eu tinha escolhido, de Sudeste até Norte. Se eu quisesse ao contrário, de Norte até Sudeste, eu escolhi essa opção decrescente, tudo bem? Mas eu escolhi crescente e vou clicar em OK. Repara, quando eu clico em OK, automaticamente ele coloca naquela ordem que a gente quer. Então, você já consegue fazer uma análise para saber, dentre as suas lojas mais importantes, para fazer um ranqueamento automático entre elas, mesmo sem estar vinculado à ordem alfabética e nem estar vinculado a uma ordem específica de algum valor que você colocou na sua tabela. Beleza, então só agora para a gente seguir, vou apagar todas essas opções que eu coloquei aqui só para ajudar a gente, beleza? Vou chegar aqui, vou dar um delete. E aí uma outra ferramenta muito bacana dentro da tabela dinâmica que a gente tem é a opção de segmentação de dados. O que é a segmentação de dados? É basicamente um filtro inteligente que a gente pode aplicar aqui dentro da nossa tabela. E aí, como é que eu faço para aparecer essa opção do filtro inteligente? Primeiro, eu vou clicar em qualquer célula aqui da minha tabela dinâmica e vou clicar lá na opção de analisar. E aí, quando eu clicar aqui em analisar, tá vendo que ele vai ter uma opção chamada inserir segmentação de dados? Vou clicar aqui nessa opção, ó. Aqui em segmentação de dados, ele vai me perguntar, beleza, qual é a coluna da sua tabela que você quer usar para filtrar os dados? No caso, vamos imaginar que eu queira, por exemplo, aqui por cliente, beleza? Tem os clientes aqui, pum, vou clicar em OK. Ele tem lá, cliente A, B, C, D e E. E aí, o que acontece com esses clientes? Basicamente, dentro da minha tabela dinâmica, ele está mostrando os dados referentes às vendas para todos os 5 clientes. Só que imagina que eu quero ver o faturamento só do cliente A. Posso clicar no cliente A, que ele vai mostrar só ele para mim junto com o total geral. Se eu quiser só o cliente C, tá a mesma coisa. Agora, se eu quiser mais opções, o que eu faço? Clico nessa opçãozinha aqui, ó, em cima, tá vendo? Seleção múltipla. E aí, quando eu clicar aqui, eu posso selecionar mais de uma opção ou desmarcar aqui à medida que eu for querendo mudar a minha análise. E uma opção bacana também dessa segmentação de dados é a gente editar a formatação dela. Como é que a gente faz para editar essa formatação? A gente vai clicar aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico na segmentação de dados, aparece uma opção aqui para mim em cima para eu editar essa segmentação. Então, eu vou clicar aqui em opções. E eu tenho primeiro a opção de mudar o layout dela. Se eu quiser deixar um layout um pouco mais laranja, um pouco mais azul, obviamente vai variando de acordo com o gosto. E uma outra opção bacana é o seguinte, ó, tá vendo que todas as opções estão descritas em uma única coluna? Se eu quiser visualizar em mais de uma coluna, para não ficar muita informação aqui, ó, posso aumentar o tamanho das colunas. Então, eu coloquei 2 colunas e ele já bota mais informação ali pra gente. Se eu quiser 3 colunas, também vai funcionar da mesma forma, beleza? Então, obviamente, vai muito do jeito que você quer apresentar os dados e de como que eles encaixam melhor. Então, eu particularmente prefiro deixar ou em 2 ou em 3 colunas, que já fica melhor distribuído aqui na sua tabela, tudo bem? Então, vou selecionar aqui cliente D e cliente E, e assim você já consegue ver automaticamente um filtro para saber qual é o cliente que você quer visualizar dentro da sua tabela dinâmica. Então, agora a próxima dica vai ser como que a gente pega essa tabela dinâmica aqui, como é que a gente pode fazer uma análise anual, uma análise por período de uma forma um pouco mais inteligente com ela. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer é, vou querer exibir de novo aqueles campos da tabela dinâmica que ficam aqui no cantinho direito e aí, para isso, como é que eu faço? Vou clicar aqui dentro da minha tabela dinâmica e lá na guia analisar, eu vou ter a opção de mostrar aquela lista de campos que fica aqui no cantinho direito, beleza? E aí tá lá, o que eu quero fazer? Basicamente, eu quero visualizar aqui, além das regiões, eu quero visualizar os períodos para fazer uma análise um pouco mais direcionada. Então, o que eu faço? Posso clicar aqui em data da operação e jogar aqui embaixo de regiões do Brasil. E aí, o que ele vai fazer? Para cada uma das regiões do Brasil e para cada cliente, ele vai mostrar o faturamento dos 2 anos que eu tenho na minha tabela, que é 2018 e 2019. E aí, para eu visualizar mais informação daquele ano, por exemplo, ó, do Sudeste de 2018, eu quero saber mais informação ainda, mais detalhado de cada trimestre ou de cada mês. O que eu posso fazer? Eu poderia chegar aqui no 2018, tá vendo esse maisinho que tem aqui do lado? Eu poderia clicar nele, que ele vai abrir cada um dos 4 trimestres. E se eu quiser visualizar mais do trimestre 1, eu consigo. Só que repare que ainda dá um trabalhinho ficar clicando nesse mais cada vez, para cada um dos anos, para cada um dos trimestres. Então, mais inteligente do que isso, vou voltar atrás, então mais inteligente ainda do que isso, é eu fazer o seguinte, ó, quando eu clico em um dos anos, dá um pulinho naquela guiazinha analisar da sua tabela dinâmica.
Tá vendo que aqui do lado tem uma opção de você expandir o campo e outra opção de você agrupar o campo, de você recolher o seu campo? Ó, clica nessa opção aqui de expandir. Se você clicar na opção de expandir o seu campo, ele vai pegar cada um dos anos que ele tinha juntado e ele vai abrir para trimestres. Então tá vendo que para cada ano, 2018, 2019, ele abriu todo mundo para os trimestres? O que eu posso fazer aqui agora? Posso clicar aqui em expandir o campo mais uma vez, que ele vai abrir para cada ano, para cada trimestre e para cada mês. Então já fica uma análise muito mais dinâmica para você poder fazer. Se você quiser informação em mais detalhe, ou então se você quiser em menos detalhes, se você quiser agrupar os seus anos de volta, simples, ó, só você clicar aqui de novo nessa opção de recolher campo, que ele vai voltar ao jeito que ele estava original. E uma outra forma bacana da gente poder filtrar para um ano específico, imagina que eu só queira ver as informações de 2018 ou então as informações de 2019. Como é que eu faço para filtrar só pelo ano? Tá vendo que aqui embaixo, quando a gente colocou a data da operação nas linhas, tá vendo que ele separou em 3 informações? Tem anos, tem trimestres e tem data da operação. Se eu quero filtrar só por anos, eu vou pegar esse campo aqui que apareceu de ano, vou clicar nele e vou jogar aqui dentro para filtros, beleza? Então agora, aqui em cima, repare que apareceu um filtro específico para mim, só do ano de 2018 ou só do ano de 2019. Então agora, eu posso, se eu quiser, até jogar os trimestres e a data fora. Então vou clicar no trimestre, jogar para fora aqui. Mesma coisa com a data da operação, joguei aqui para fora. Então eu tenho aquela mesma tabela de volta com todos os clientes e com todas as regiões, só que agora eu consigo filtrar para um ano específico, tudo bem? Então agora, por exemplo, se eu quiser visualizar as datas só de 2018, ele vai filtrar para mim só as vendas do ano de 2018. Se eu quiser visualizar para um cliente específico, a mesma coisa, eu consigo clicar aqui para ele ir removendo ou adicionando esse cliente dentro da minha análise, tudo bem? E se eu quiser tirar o filtro, simples, volto aqui, vou clicar em marcar tudo e pronto, ele voltou ao formato original. Só que aí agora, imagina que a gente queira formatar todos esses valores de venda aqui para aparecerem com um cifrão, para aparecerem como moeda. Uma opção simples de fazer isso, de formatar como moeda, seria o quê? Se a gente chegar aqui, selecionar todo mundo, vir aqui na página inicial e clicar na opção de formatar todo mundo como moeda ou então como contábil. Só que essa opção não é a opção mais inteligente. Por quê? Porque se eu formatar essas células como moeda e como contábil, eu estou formatando só essas células que estão selecionadas. Se por algum motivo a minha tabela dinâmica aumentar de tamanho ou mudar de lugar, ela não vai continuar formatada. As células que vão estar formatadas são essas aqui. Se a minha tabela dinâmica mudar de lugar, ela não vai mais estar formatada. Então como é que eu faço para formatar os valores da tabela dinâmica especificamente? É simples, ó. Você vai clicar em qualquer um dos valores aqui com o botão direito, beleza? Não precisa selecionar todo mundo, pode ser só um. E vai clicar com o botão direito e aí vai ter lá, ó, formato de número para você poder modificar. E aí, clicando em formato de número, você vai escolher um dos formatos que você quer personalizar aqui para a sua tabela dinâmica. Vou colocar, por exemplo, para ficar como moeda, vou botar essa opção de contábil e vou clicar em OK. E repara o seguinte, todo mundo ficou com a formatação de contábil. Se a minha tabela dinâmica aumentar de tamanho ou mudar de lugar, não tem problema nenhum, ela inteira vai continuar aqui apresentando para mim como se fosse uma formatação contábil. E aí, para fechar, uma outra opção muito interessante que a gente pode fazer dentro da tabela dinâmica, que muito pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe, imagina agora que eu quero fazer uma formatação condicional para formatar com verde todo mundo, todos os faturamentos que são acima da média. Qual que é a média? Só para a gente dar uma olhada aqui rapidinho. Ó. Vou selecionar todo mundo, desde o cliente A até o cliente E. E aí a média, lá embaixo, tá vendo? Ó, 2.121.000. Então imagina que eu quero formatar de verde todo mundo que está acima dessa média. Como que eu posso fazer? Eu vou clicar em um dos faturamentos para poder fazer essa análise e lá na página inicial eu vou lá na opção de formatação condicional. E aí nessa opção de formatação condicional eu vou escolher essa opção regras de primeiros e últimos. E nessa opção de regras de primeiros e últimos eu tenho lá essa opção de formatar quem está acima da média. E aí vou clicar lá e quem está acima da média eu quero colocar em verde para poder fazer a análise de quem são os melhores regiões e de quem são os melhores clientes, beleza? E aí quando eu clicar em OK, repara que a princípio, num primeiro momento, parece que não aconteceu nada. Por quê? Porque ele só formatou, por enquanto, essa célula que estava selecionada, que era a célula C7, que está abaixo da média. Ah, mas Alon, como é que eu faço então para pegar essa formatação condicional e colocar na minha tabela dinâmica inteira? Como é que você vai fazer? Tá vendo essa opçãozinha que apareceu aqui do lado da minha célula, logo depois que eu coloquei a formatação condicional? Você vai clicar aqui nessa opção e vai ter lá embaixo, ó, todas as células. Então, eu vou clicar aqui em todas as células, que automaticamente todo mundo que estiver acima da média, que era 2.100.000, ele vai formatar para mim automaticamente, tudo bem? Então, todo mundo que estava acima daquela média,
que era 2.121.000, vai ficar formatado aqui para mim automaticamente. E à medida que eu for filtrando aqui, também ele continua essa formatação condicional automática, beleza? E aí, só para a gente fazer uma outra formatação condicional, eu vou dar Ctrl Z aqui, beleza? Só para voltar daquele jeito que estava antes. E como é que eu faço agora? Basicamente, o que eu vou querer fazer é o seguinte, eu vou querer colocar uma outra formatação condicional que vai ser por barra de dados, para ficar as maiores barras com os maiores fatoramentos e ficarem as menores barras com os fatoramentos menores. E aí, como é que eu faço isso? Vou clicar aqui na opção de formatação condicional e vou clicar nessa opção de barra de dados. E ele seleciona, por exemplo, essa primeira opção aqui, ó. E tá vendo que ele selecionou só a célula que está formatada aqui, que é a C7, só que está selecionada? Como é que eu faço para expandir para todo mundo? Vou clicar nessa opção aqui do lado e vou botar lá todas as células. E aí, o que aconteceu? Basicamente, ele selecionou todos os valores e aí pegou o maior deles e preencheu 100%. E aí o resto ele vai preenchendo proporcional para você poder fazer uma análise mais rápida de quem são seus melhores clientes e regiões e quem são seus piores clientes e regiões, dependendo da quantidade, da fração da sua célula que está preenchida com essa formatação condicional, tudo bem? Então, espero muito que você tenha gostado dessas 10 dicas novas sobre tabela dinâmica. Comenta aqui embaixo quantas você sabia. Você sabia uma? Você sabia duas? Você sabia todas? Você não sabia nenhuma? Comenta aqui embaixo quantas dicas você sabia, que eu quero saber para ter essa noção, beleza? E se você ficou até o final desse vídeo e faz parte da comunidade dos 12%, comenta aqui embaixo, somos todos 12%, e espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo.